Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, que é outro protestante. O cursilho das imagens deve... o cursilho das imagens deveria torná-lo protestante? Mais um, que vai falar um tema que os protestantes não cansam de falar. Imagem via sacra, tanto no Novo e no Velho Testamento, é base bíblica. Gálatas 3:1, Paulo pregava a imagem do verbo crucificado, do Cristo crucificado. João 10:22-23, Cristo está ali no templo. Atos Apóstolos 3, do 1 ao 11, os apóstolos estão ali no templo. Não falou nada das imagens. A primeira imagem pintada foi por São Evangelista São Lucas. As catatumbas, etc. Tem imagens. O templo do rei Salomão, imagem. No Velho Testamentário, o tabernáculo ali tinha imagem. Não tem como, pô. Esse aqui também, esse protestante aqui, que se autodenomina o Pelé da apologética, que diz o Lucas batizou, né? É outro também que vai tentar degrinir a mesma falange protestante, cara. Uma pergunta que eu faço, vocês defendem qual fundamento? Fundamento de homens, cara? Tem vários vídeos dele aqui falando, ele falou da outra vez da Eucaristia, que é uma invenção, que eu estou fazendo vídeo também sobre isso. Vários vídeos, porque eu não consigo fazer todos os vídeos. Se eu vou ficar fazendo todos os vídeos aqui desses caras, eu vou parar de viver, cara. Porque os caras, eles ganham dinheiro fazendo vídeo, eles ganham a vida fazendo isso. Eu não, eu já tenho um respaldo do trabalho, não tenho muito tempo, muito etc. para focar mais nessa questão, cara. Vamos lá, né? Olá, amigos! Como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo. E hoje nós vamos iniciar mais um vídeo e a gente vai dar continuidade ao nosso último vídeo, a questão do culto às imagens. Aí está o professor também, com o Pedro Gaion, o professor Paulo Cristiano, falando das imagens também. É simples, pô. Vocês não são obrigados em acreditar na Igreja Católica, porque vocês não são católicos. Vocês não fazem parte dessa igreja, então para vocês tanto faz se nós estamos adorador de imagens, se nós adoramos Nossa Senhora, que vocês falam, ou para vocês tanto faz, cara. Eu não sei o que esses caras querem provar, cara. Eu não sei. A questão do... Ou a Igreja Católica é a igreja verdadeira, ou é uma igreja que se apostatou da fé, cara. Você vê, cara, esse aqui agora que é o Resposta Cristã, o canal dele, né? Você vê esse, Lucas Manzoli, Tiago Dutra, Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, os professores da Adventista, você vê Augusto Nicodemos, você vê todas essas cambadas de protestante falando da igreja. Então, se a igreja se corrompeu, por que vocês persistem tanto na igreja, cara? Eu chego com o texto, o bom senso que eu estou na verdadeira igreja. Porque tanto ódio assim pela igreja, pô, pelos dogmas, pela Virgem Maria, pelas imagens, pela Eucaristia. Você não se tocou ainda, amigos? A única igreja verdadeira é a coluna sustentáculo da verdade. Mateus 16:18, 19 te darei a chave de ligar e desligar. João 21:15, 17, Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo, os apóstolos que eu escolheu, as apóstolos 2, as apóstolos 2 ele desce o Espírito Santo. A primeira pregação das apóstolos 2:14 é São Pedro. As apóstolos 2:42 tem uma doutrina. Eu não entendo, cara. Mas vamos lá, né? Eu não tô nem usando mais Bíblia, cara, porque esses caras, eles não usam a Bíblia, pô. Tem uns vídeos do Tiago Dutra. Cadê a Bíblia? Cadê os vídeos? Os caras estão deixando de ir a Bíblia porque a Bíblia é infalível, cara. Porque a Bíblia distorce toda a pregação desses caras. Os caras vão tentar buscar o quê? Na história. Porque na história tem brecha, tem falha, tem erros, etc. Vamos lá, né? A questão do culto às imagens. A gente já deixou bem claro, acho que ficou assim, de uma forma cristalina, que o culto
das imagens é algo que não tem historicidade apostólica, né? Ele não surge no período dos apóstolos. E é algo que vai surgir muito. Vamos ver. Aqui ele já começou com a falange, ele já começou a fazer cagada, pô. Mas as imagens lá no período do tempo dos apóstolos como eu posso falar? Eles não falavam nada. Atos Apóstolos 3 ali, eles estão ali no tempo cheio de imagem e escultura. Não falam nada. Olha só. A questão sobre o surgimento das imagens no período apostólico, no século I ADC, é complexa. Envolve distinções entre símbolos, artes, túmulos e imagens de veneração. Ó. Os túmulos tinham o quê? Imagens. Nos primeiros séculos e ainda antes, templo apostólico. Não, vamos mais, no templo do Verbo. João, é só 10. Olha só. 10, 23, ó. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. João 5. Olha só. 14, ó. Mais tarde, Jesus se achou no templo. Ele diz, eis que ficação, já não peques, porque, cara, não te acontece coisa pior. Ó. Cristo achou aquele homem que ele curou ali. Templo. Como é esse templo, meu amigo? Atos 3, do 1 ao 11, ó. Ao 10, ó. Reconheceram-se o mesmo coxo que sentava para mendigar a porta famosa no templo. Encheram-se de espanto, espalhados pelo que tinha acontecido. Ó. Templo. Ó. Com ele conservava perto de Pedro e João uma multidão de curiosos furia no pórtico chamado Salomão. E como era esse templo? Estou citando um templo apostólico. Não estou citando nem a igreja primitiva, nem primeiro século. Os primeiros séculos tem uma imensa vastação de túmulos, de imagens como veneração. No Velho Testamento, os ossos de Eliseu curava, era uma veneração, as relíquias. Ali quando o povo saiu ali da terra da escravidão, eles levaram o resto mortal de São José, que era preservado ali pelos israelitas ali naquela escravidão. Como era esse templo? Vamos Ezequiel, que eu gosto muito desse texto, 41. Acima da tampa, no interior e no exterior do templo, e por toda a parte, em redor, por dentro, por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. Querubins, palmas, umas palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, em uma figura humana, de um lado voltado para o outro lado, uma face voltada para o outro lado, a palmeiras do outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. O que me interessa aqui, ó, é o 17:15, ó. 41, 18, ó. Querubins e palmas, uma palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura, 19, figura humana, cara. Então, cara, a primeira imagem encontrada ali foi a imagem ali na Catatumba Priscila, século 3, a imagem de Nossa Senhora amamentando o Verbo e o Balaão apontando a estrela, cara. A imagem de adoração e veneração. Não há evidência arqueológica
ou escrito de que os apóstolos, os cristãos do século I, período apostólico, aproximadamente 33 a 100 DC, usavam imagem para veneração. A arte cristã desde o período era quase inexistente, principalmente devido à perseguição romana e herança judaica e de aniconismo proibição de imagem e escultura. Claro que não tem, cara. Aí o cara vai achar ali no começo, na igreja primitiva, ano 33, na era apostólica, os apóstolos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo... Ô, cara, pelo amor de Deus, pô. Ficou mas me mostra de Bíblia já tem prova e evidência. Gálatas 3:1. O Velho Testamentário. Claro que não vou reagir ao vídeo dele tudo, cara. Pelo amor de Deus, pô. E é algo que vai surgir muito tardiamente. Como a gente já falou, a disputa é se ele surge no século VI ou no século VII. Hoje, a hipótese mais robusta é que ele tenha surgido no século VII. Porém, por que a gente tem que dar uma olhada nesse concílio de Nicéia II, que foi um concílio no século VIII, mais especificamente em 787, que dogmatizou e estabeleceu cultos em mais? Por que esse concílio é importante para a gente como protestante, por exemplo, já que a gente não pratica isso? Porque ele nos fornece um exemplo histórico muito claro de como funciona a autoridade da igreja na prática. Aqui, gente, a questão não é só a imagem, a questão é a autoridade da igreja. Quando os católicos falam para vocês que vocês têm que seguir a autoridade da igreja, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, que a igreja é infalível, que sem ela vocês não podem chegar ao que é a verdade do Evangelho, eu queria que vocês dessem uma boa olhada, a gente vai dar uma boa olhada nos fatos históricos a respeito desse concílio. Olha só. Prova de Bíblia, cara. Mateus 16:18. Por que a Igreja Católica é a autoridade? Por quê? Porque Cristo, quem quis isso, não foi nós, foi o próprio Cristo. Dando a chave, Pedro, o que você ligar, será ligado. O que você desligar, será ligado. Mateus 16:18-19. Ou João 21:15-17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, quem quis isso, meu amigo protestante? A gente vamos ver isso no decorrer da história, se isso é verdade. Claro que você nega essa verdade. Como disse São Paulo, segundo Coríntios 40, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Que essas pessoas aqui são essas pessoas que não vê, que não tem unidade. Em comunhão com o bispo, com o pontífice. Quem quis isso aqui, meu amigo? Essa autoridade foi o próprio Cristo, Mateus 16:18. Eu te darei, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha só, então as suas igrejas são igrejas que despreza e rejeita a autoridade que foi dada pelo Cristo. E é muito mais ainda, eu só creio na sola Escritura, parará, tiriri, mas a sola Escritura está dizendo que tem uma igreja. Atos Apóstolos 2, aos apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 2, ali, a igreja surge, se torna pública pelo Espírito Santo. João 16:13, vocês não falam por si próprios, mas o Espírito Santo falarão através de você. Atos Apóstolos 2:14, ali vemos o primeiro a pregar. Olha só como ele joga várias iscas. Tá dando uma introdução sobre as imagens, depois fala sobre a autoridade da igreja, mas isso não era muito bem assim, tal, etc. A decorrer da história. Você já viu que o vídeo vai ser aquele esterco. É simples, pô. Os dois gloriosos apóstolos que fundaram a igreja, que está ali em Roma, os dois gloriosos apóstolos, como dizer Santo Irineu de Leão, Pedro pregado de ponta cabeça e São Paulo decapitados, etc. Romanos 8, a fé
romana será proclamada mundialmente em 1 Pedro 5:13, que está ali em Babilônia, o nome simbólico, onde São Pedro ficou 25 anos, depois morreu, foi martirizado, São Lino sucedeu, e vai as sucessões de Petrina e etc. Claro que lá no primeiro século não tinha uso de imagem. Quando começou o uso das imagens via sacra? Olha só. Vamos entender um pouco aqui, ó. Depois eu vejo esse vídeo aqui. É o que, ó? Isso aqui é muito interessante, isso aqui. Olha só. Olha só que interessante, cara. O protestantismo, ele nunca vai ser a coluna sustentáculo da verdade. Ele nunca vai ser a igreja verdadeira. São seita. Certo? Ó, a tradição cristã, especialmente na igreja ortodoxa e na tradição católica romana, atribui a São Lucas Evangelista a autoria das primeiras imagens da Virgem Maria e do menino Jesus. Embora não haja comprovação histórica direta de que ele pintou essa obra no século I, diversos ícones antigos são venerados como sendo de sua autoria. Olha só, cara. Seria o evangelista São Lucas um herege, um idólatra? Olha só. Salus Polis Romanis, a protetora do povo romano, localizando na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. Esta é considerada uma das mais antigas e celebre. A tradição diz que foi trazida de Jerusalém para Constantinopla por Santa Helena no século IV e posteriormente levada a Roma. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante aqui, ó. Graças à internet, cara, eu aprendi a fazer pesquisa também. Eu aprendi a fazer pesquisa, não foi com um pouco católico não, cara. Toda a maioria da minha explicação eu aprendo com um amigo protestante, porque eu vou lá pesquisar o que ele está referindo e eu acabo aprendendo essa mentira deles. É só. Imagens nas Olha as imagens que se encontrava lá nos primeiros séculos, nas catatumbas. E um amigo protestante fala que... Eu não sei, cara. Eu não sei onde esses caras querem chegar. Vamos ver aqui. Olha só. As imagens na catatumba cristã surgiram principalmente a partir do século II, ADC, intensificando-se no século III e IV. Ó. Lá no segundo século, III e IV, já tinha imagens nas catatumbas, utilizadas como arte catequética, símbolos de fé
como peixe, o bom pastor, e a ornante, e para a decoração de sepulturas, essas pinturas a fresco buscam transmitir esperança cristã durante a perseguições romanas. Período do início do século III. Primeiras representações simbólicas como a Virgem orante na catatumba de Priscila. Século 3 e 4, consolidação como imagem de Cristo frequentemente jovem ou com bom pastor, cena bíblica em símbolos de ressurreição. Função: seria idólatra também o Espírito Santo, meu amigo protestante? Mas a Igreja Católica, ela, pelo amor de Deus, cara. Esse aqui é mais um do grupinho do Lucas, estava lá no Lucas Manzoli fazendo vídeo, refutando o professor Ariel. Diz que para o professor Ariel ele fez gáfica sobre a Eucaristia. Eu estava reagindo no vídeo dele também, desse professor aí, sobre a Eucaristia. Ele falou que não tem evidência nenhuma histórica, científica, da transubstanciação ou da aparição, a Eucaristia se transformando em sangue, etc. Falou que totalmente não tem indício nenhum. É uma invenção, é uma mentira tardia, tal, etc. Cara, vocês não têm obrigação de acreditar nas imagens católicas, em Nossa Senhora, no Papa. Vocês são filhos da divisão. Chega mais amplamente apto para isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. E nem entrei no vídeo dele ainda, hein?